Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu quero convidá-los a fazer comigo a leitura do texto que está em Apocalipse, capítulo número 3, versículos 7 a 13. Acompanhe comigo a leitura. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falou coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, a cidade de Filadélfia estava localizada na província da Ásia Menor e ficava situada próximo à base oriental do Monte Timolos. Foi fundada e nomeada pelo rei de Pérgamo, Átalo II Filadelfo. Depois da morte de Átalo III Filométor, em 133 a.C., ela e todo o seu reino se submeteram por vontade própria à jurisdição dos romanos. A igreja em Filadélfia era a mais jovem dentre as 7 igrejas da Ásia Menor. O culto principal na cidade era o culto ao deus pagão, Dionísio. Porém, o maior problema que os cristãos daquela comunidade enfrentavam não era com as autoridades romanas e nem tampouco com os pagãos. O maior problema estava em relação aos judeus, que eram extremamente hostis à igreja e perseguia de forma violenta os cristãos que estavam ali em Filadélfia. Era uma igreja saudável, podemos notar isso, porque não existe nenhuma repreensão, nenhuma censura ou crítica que é colocada nesta carta em relação àquela comunidade. Portanto, podemos concluir que era uma igreja saudável, uma igreja que vivia corretamente segundo a palavra de Deus. Também podemos notar, pelas características apresentadas nesta carta, que a igreja em Filadélfia era uma igreja fraca, no sentido de que não tinha muita força diante da sociedade, não tinha muita influência nos ciclos sociais. E também ela era uma igreja pobre, não tinha muitos recursos, provavelmente também por causa do fato de ser uma igreja muito nova. Então a igreja ela era fraca no sentido de que ela não tinha muitos recursos, ela não era uma igreja rica, não era uma igreja muito grande em relação à quantidade de membros. O nome Filadélfia significa amor fraternal ou amor dentre os irmãos. A carta começa com as seguintes palavras no versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Vemos 3 características de Cristo aqui nessa apresentação. Ele se autodenomina o santo, também o verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi. A palavra santo significa não apenas aquele que não tem pecado, não significa apenas aquele que é puro, mas também aquele que é separado, consagrado e dedicado. No contexto da igreja de Filadélfia, a palavra santo, ela diz respeito àquele que é totalmente consagrado e dedicado a Deus. Essa era uma característica do Messias, uma característica de Cristo, do ungido, daquele que foi separado para Deus, para o servir, e era totalmente dedicado ao
Pai. Então, santo aqui é aquele que é dedicado. Tem tudo a ver com aquela igreja que era completamente dedicada ao seu Deus. Ele também é o verdadeiro. E a palavra verdadeiro, no sentido grego, mostra aquilo que é real, aquilo que está de acordo com a realidade. Mas também no sentido hebraico, é aquele que é fiel, é aquele que está de acordo com aquilo que é verdade, ou seja, ser fiel num contexto hebraico significa aquilo que é digno de toda confiança. Então Cristo, por ser verdadeiro, ele não é muito mais do que apenas a realidade, mas ele é aquele que é fiel, completamente fiel ao seu Pai, portanto ele é digno de ser confiável, ou seja, Cristo jamais mudará, podemos confiar plenamente nele. Então aqui Cristo se apresenta como aquele que é dedicado, aquele que é digno de toda confiança, aquele que é fiel, mas ele também é aquele que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Para entendermos sobre a chave de Davi, temos que entender o contexto do Antigo Testamento. Quando nós lemos o livro de Isaías, capítulo 22, versículos 20 a 23, encontramos o seguinte texto: naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Uquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Eliaquim era um mordomo do rei Ezequias. Foi-lhe dado a chave de Davi, ou seja, a chave da casa real, a chave do reino. Ele era o administrador do rei. Ele substituiu o antigo mordomo que não havia sido fiel a Deus. Portanto, Deus confere esta autoridade a Eliaquim. Logo, a chave de Davi é a chave do reino, é a chave da casa real. Então, Jesus é aquele que possui a chave do reino, não apenas no sentido de que o reino pertence a ele como governador e rei, mas também ele é aquele que pode conceder a alguém a autoridade, ou melhor dizendo, a possibilidade, o direito, de entrar no reino ou de não entrar no reino. Cabe a Cristo somente, como rei, como aquele que detém a chave da casa de Davi, a autoridade para que alguém entre e faça parte desse reino, ou não entre e não possa fazer parte deste reino. Então a carta prossegue da seguinte forma: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. As obras daquela igreja eram conhecidas, mas não sabemos exatamente que obras eram essas, mas provavelmente obras de amor e de fé, obras que eram agradáveis a Deus. Era uma igreja saudável, e Deus diz que pôs diante deles uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ou seja, precisamos entender isso de acordo com o pano de fundo que estava acontecendo naquela comunidade. Os judeus afirmavam ser o verdadeiro povo de Deus por nascença, ou seja, segundo a carne, eles eram descendentes, alegavam ser os verdadeiros descendentes de Abraão. Portanto, eles diziam que o reino pertencia a eles. João contradiz isso, dizendo que o reino pertence a Cristo, e ele concede aos seus servos também autoridade neste reino. De fato, Cristo disse em Mateus, no capítulo 16, versículos 18 e 19, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então nós vemos que Cristo, ele detém essa chave, mas ele reparte essa chave com a igreja. Portanto, a igreja sim é o povo de Deus, é o povo da aliança.
Paulo deixa isso bem claro em Romanos, por exemplo, capítulo 9, quando ele enfatiza muito a diferença entre aqueles que são judeus segundo a carne, mas não são o povo da aliança, e aqueles que são judeus, mas segundo a circuncisão que há no coração, judeus da promessa, judeus da aliança, dos quais a igreja faz parte. Nós somos o Israel verdadeiro, o Israel de Deus, que estamos alicerçados nas promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Jesus Cristo. Portanto, os judeus alegavam ter o direito ao reino, mas João contradiz isso, dizendo que a entrada ao reino é concedida à igreja através de Cristo. Ele pôs essa porta aberta diante da igreja. Mas há também um sentido nessa frase, não apenas esse, no que diz respeito a oportunidades, a oportunidade de pregar o evangelho. A igreja também detém essa chave, a chave do reino, e lhe foi dada a oportunidade de pregar o evangelho, e a porta desta oportunidade é aberta à igreja. Cristo, a despeito de todos os problemas e da pouca força que aquela igreja possuía, ele concede a autoridade à igreja para pregar o evangelho em meio a todas essas dificuldades. Ele também diz no versículo 8, sei que tens pouca força. O sei subtende-se aqui, Deus conhece as obras da igreja e ele também conhece que eles têm pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A despeito de ser uma igreja frágil, sem uma projeção diante dos ciclos sociais, uma igreja pobre, uma igreja pequena, Cristo, ele exalta a questão da igreja diante de todas as dificuldades e de todas as pressões, o fato da igreja ter guardado o nome de Cristo e não abandonado a palavra dele. Isto é uma atitude louvável daquela igreja e de todas as igrejas. A igreja que guarda a palavra de Deus é a igreja que é abençoada e aprovada pelo Senhor. O versículo 9 diz o seguinte: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Novamente, nós vemos uma advertência contra aqueles judeus que eram arrogantes e alegavam ser povo de Deus simplesmente pelo fato de terem nascido como descendentes de Abraão segundo a carne. Mas Cristo, ele mostra que deixará bem claro a diferença e que vai mostrar quem são verdadeiramente os seus servos, quem é verdadeiramente o Israel que pertence a ele, o seu povo, a igreja. O versículo 10 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Existe uma promessa relacionada à perseverança na palavra de Deus, mas não apenas a perseverança à palavra, a perseverança em meio às tribulações. Quando Cristo diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, ele está se referindo ao fato dele ter sido fiel até a morte, conforme diz Filipenses, ele foi fiel até a morte, morte de cruz, o tipo mais horrível de morte que poderia existir, mas Cristo foi fiel, ele humilhou a si mesmo, ele se entregou e foi fiel em todas as coisas, em meio a toda a luta, a todo o sofrimento da horrível cruz. Cristo manteve-se fiel ao Pai. Então nós, como cristãos, e aquela igreja em Filadélfia guardava esta mesma perseverança diante das lutas, a mesma perseverança que havia em Cristo diante dos horrores da cruz, havia também naquela igreja que perseveravam em Cristo. Portanto, há uma promessa também: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Há um tom também escatológico nessa frase. Cristo, ele promete a proteção dele, ele promete que
que guardaria aquela igreja diante de toda tribulação, diante de toda aprovação. O versículo 11 diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Uma exortação novamente à perseverança. Eles deveriam estar firmes em suas obras de fé e de amor, firmes no testemunho, guardando o nome de Cristo e a palavra de Deus, para que fossem vencedores. Cristo incentiva aquela igreja a permanecer desta forma fiel e verdadeira diante dele. Há uma promessa também no versículo 12: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Deus promete a esta igreja uma força e uma proteção permanente. Embora a igreja fosse fraca no sentido de ter poucos recursos, pouca projeção, uma igreja pequena, uma igreja simples, mas a força daquela igreja, ela viria do Senhor. Deus fortaleceria aquela igreja e a guardaria firmada nele para sempre. O vencedor jamais deixará este lugar de segurança e alegria. Por isso que Cristo fala sobre a coluna no templo de Deus. Jamais deixaria de fazer parte deste corpo invisível que é a sua igreja. Nós encerramos a carta, vemos aí no versículo 13, da seguinte forma: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados irmãos, como podemos aplicar esta carta escrita à igreja de Filadélfia à nossa vida, individualmente falando, e também à vida da nossa comunidade local? Podemos fazer 3 aplicações básicas observando esta carta. Primeiro, muitos costumam associar a prosperidade financeira e a projeção social à bênção de Deus e à aprovação de Deus. A carta a Filadélfia joga por terra este conceito. Ela mostra que a aprovação de Deus e a bênção do Senhor não está associada a riquezas ou uma posição diante da sociedade. De forma alguma. A nossa aprovação e o sinal da bênção de Deus sobre a nossa vida é o perseverarmos na palavra e não negarmos o nome de Cristo. Diante de tantos conceitos errados que se infiltram no mundo e especialmente nas igrejas, precisamos nos manter firmes na palavra de Deus. Isso é o que destacava a igreja de Filadélfia e fez com que o Senhor elogiasse essa igreja por essa postura. Segunda aplicação que podemos fazer é que, diante das lutas que se intensificam na sociedade, não devemos deixar de testemunhar sobre o Evangelho. As portas para a pregação do Evangelho continuarão sempre abertas e não prevalecerão as portas do inferno contra a igreja. A igreja continuará sempre avançando. Portanto, é necessário falarmos do amor de Deus, independentemente das lutas e das dificuldades. E a última aplicação que podemos fazer é que, diante dessas mesmas lutas e tribulações, não devemos esmorecer, mas precisamos perseverar na palavra, e o nosso testemunho deve ser mantido sem que venhamos a desanimar. Isto nos lembra do alerta que está em Mateus 24, versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Portanto, independentemente das dificuldades e lutas, precisamos continuar praticando as mesmas obras de fé e de amor em Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade, nos abençoa e que, ó Pai, possamos permanecer firmados na Tua palavra. Ó Senhor Deus, que possamos entender que a nossa força não consiste em bens materiais, em uma boa projeção social, mas no poder do Teu Espírito Santo. Capacita-nos e nos sustenta com Tuas mãos. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Curtam o nosso canal, compartilhem e continuem acompanhando as meditações devocionais no Apocalipse. Deus abençoe a todos.